Espera aí, o pessoal tá entrando. Ok, então voltando lá. Então, eu só estou substituindo os termos que já estão destacados nesse exemplo. A gente não está querendo muito saber por que é r cosseno de θ, tudo bem que é uma relação trigonométrica, é só traçar o triângulo ali, nem porque o dl é r dθ. É uma relação, é só para a gente entender como que a gente faria essa integral. Tá, então vamos lá. Deixa eu dar mais uma checada na sala de espera. Tá. O dl, gente, o dl tá aqui, ó. É o elemento diferencial de linha. Aquele pedacinho aqui, ó, que tá até pintadinho. Esse pedacinho aqui, ó. Então, ele vale r dθ. Então, no lugar desse dl aqui da minha integral, da minha fórmula, digamos assim, eu tenho r dθ. Show. Isso dividido, seguindo a fórmula aqui, integral de linha de dl. dl a gente acabou de falar que é r dθ. Beleza, então, como que eu sei qual que é, em relação ao qual eixo eu vou estar integrando? Então, vamos só lembrar novamente lá sobre a derivada para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Ó, voltando àquele exemplo. Não, vamos fazer. Pode ser. Derivada da função, onde a minha função... Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos supor que a minha função aqui, ó, f de x vai ser a mesma lá do exemplo que eu usei anteriormente, x ao quadrado. E agora eu vou derivar essa função em relação a y. Então, é df dy, sem esse coisinho aqui. Então, quando eu derivo essa função, faço lá a derivada dessa função em relação a y, pessoal. Vocês não aprenderam, acho que função de duas variáveis. Ai, ai, ai. Não aprenderam, né? Com Não, x e y juntos? não, Não. tem como. Tá. Então, como essa função é de x, somente de x, quando eu vou derivar em relação ao eixo y, dá zero. Por quê? Porque não tem y nesse negócio. Entendeu? Se tivesse y, ia ter um resultado diferente de zero. Tá? Agora que eu lembrei que vocês veem calcular duas variáveis no próximo semestre, eu acho. Tá, enfim. Então, a derivada de uma função, eu só consigo obter resultados quando eu estou derivando em algo que tem a variável que eu estou analisando. Então, se está em x, eu vou fazer dx. Eu posso fazer dy? Você pode, tá? Só que daí o resultado não vai ser simplesmente aquela derivada que a gente acabou de fazer. O que eu quero dizer com toda essa conversinha? Que essa função aqui, ela está sendo avaliada em relação a dx? Não. É em relação a y? Não. É em relação a θ. Θ é o ângulo, ela está variando conforme o ângulo. Então, essa linha, ela varia conforme o ângulo, certo? Então, quando eu vou crescendo o ângulo ali, ela está gerando aquela circunferência. Beleza, então é em relação ao ângulo. Poderia fazer com vocês tranquilamente lá, f de θ, olha, é a mesma coisa. É igual a θ ao quadrado. Qual que é a integral de θ ao quadrado? Integral não, derivada, né? Que vocês ainda estão no passo da derivada. É 2θ. O que eu mudei aqui? Que a variável que eu estou trabalhando tem outro nome, não é x, é θ. Muito bem, então aplicando o nosso problema aqui, tudo que tem θ, né, que é o que está variando na minha integral, o ângulo, eu vou integrar. E o que não é θ, eu considero como constante, como um número qualquer, ok? Então, por exemplo, aqui dentro dessa integral eu tenho r
vezes cosseno de θ. Então, cosseno de θ tem o θ dentro ali. Beleza, então cosseno de θ não é uma constante, ele vai ser integrado. E eu tenho aqui R, de novo, vezes dθ. Esse dθ está associado com o termo da integral. Beleza. Então, esses dois R's aqui, ó, eles são tratados como constante. Posso tirar ele da integral. A gente fez isso naquele exemplo inicial, bem simplinho, que eu acabei ensinando vocês como integrar. Então, Senhora, mas o que é esse R aí? Ele vai valer algum número na o conta? quê? O R. R, então, o R, ele é uma constante. Se ele vai valer algum número, se eu estudasse um caso particular, ele podia valer qualquer número. R é o raio. Sei lá, o raio de uma circunferência, 10 milímetros, 20 milímetros, 1 metro. Só que aqui é um problema genérico, tá me entendendo? Genérico significa que eu só quero mostrar que pode ser aplicado a qualquer 1/4 de circunferência, como está mostrando ali. Ficou claro? Uhum, entendi. Então, ele pode valer qualquer valor, ele é uma constante. Podia ser 10. Podia até, ao invés de estar escrito aqui R, está escrito, sei lá, 10. Beleza, podia estar escrito isso. Mas como ele quer mostrar que vai valer para qualquer 1/4 de circunferência esse problema, então independe desse valor aqui. Pode ser qualquer número. Beleza, então esse R vezes R aqui, então tá, R vezes R é R ao quadrado. Tirei ele da integral. Ficou a integral de cosseno de θ dθ. E o mesmo a gente vai fazer lá embaixo. Eu tenho aqui o R, que é uma constante, ele sai da integral. Fica a integral de dθ. Beleza. Essa circunferência, vamos pensar em termos de ângulo. Ela varia de quanto Peraí. até... Sim. Mas se eles são constantes, eles não têm que ser zero? Se for derivada, né? Derivada de uma constante é zero. Derivada de uma integral não é derivada de uma integral. Integral de uma constante não é zero. Não tá, beleza. Entendeu? Mas a derivada seria zero, sim, tá? Então, integral é um pouquinho diferente. Lembra que a ideia é que a integral é como se fosse uma antiderivada, é o oposto. Se a derivada de uma constante é zero, a integral de uma constante não é zero. É um valor acima, de ordem acima, ok? Muito bem, então, continuando. Senhora, Sim. mas por que o R sai da integral, da integral mesmo? Por que ele sai para fora? O quê? Por que o R sai da... Ah, por que vai ele para sai? fora Porque ele é ali? constante. Ele é uma constante, tá? Em todo problema que você tiver uma constante que não está sendo integrada, tá? Que não faz parte da integral, você pode tirar ela da integral. Isso aí é só uma facilitação, tá? Porque daí você não vai integrar esse valor. Ficou E claro? se esse R ele tivesse, sei lá, fosse um número ali no caso, você ia Tudo tirar do bem. mesmo jeito? Ia porque ele é uma constante. Ia sair da integral. Se fosse 10 ali, 10 ao quadrado dá 100. Sai da integral. Perfeito. É uma constante. Constante na regrinha de integral é que vocês vão aprender isso talvez essa semana ainda. Numa integral de polinômio, na verdade de qualquer tipo de equação, quando eu tenho uma constante, ela sai da integral. Porque eu não vou precisar integrar esse cara, tá bom? A gente não integra uma constante. Ela permanece do jeitinho que está. O que a gente integra é a função que está sendo avaliada em relação a algum eixo. Pode ser eixo X, eixo Y, ou pode ser, nesse caso, em relação ao ângulo. Ficou claro? Sim, agora sim. Obrigado. Ah, então, constante numa integral, você não vai integrar ela. Por isso que eu tirei ela de dentro da integral, porque eu não vou integrar ela. Eu vou integrar o que está ali, dentro da integral. Muito bem. Então, deixa eu anotar aqui a regrinha. Tá, já anota essa regrinha. Vamos dar continuidade. Esse 1/4 de circunferência, ele começa, digamos, aqui. Qual que é o ângulo aqui, gente, nessa bolinha vermelha que eu fiz? Que ângulo vocês acham que é ali? Zero. Zero, perfeito. Então, ela começa em zero. E ela vai até quanto? Que ângulo que é esse aqui? 90. 90 graus. Só que para ficar um pouquinho mais elegante, ao invés de utilizar o ângulo em graus, a gente vai utilizar ele em radianos. Mas é tão mais legal, elegante em graus.
Pois é, eu também sempre gostei mais de graus. É que a solução vai ficar melhor. Depois a gente pode até só mostrar com 90 graus, não tem problema algum, tá? É que vai ficar um pouquinho esquisito se a gente utilizar o ângulo em graus. Mas enfim, eu já mostro para vocês. Tá. Quantos radianos tem uma circunferência? Vocês sabem me dizer? Tem dois pi, né? Show, 2π. Uma circunferência inteira tem 2π. Metade de uma circunferência, então, tem Pi. π. Perfeito. Só que eu tenho 1/4 de circunferência. Então, é quanto que vale em radianos? Pi dividido por 180. Não, Por... pera. Meio pi. Isso. Π divididos por 2, meio π. Certo? É, Porque metade de uma circunferência é π. Metade da metade, então, é π sobre 2. Certo? Então, é metade de π. Beleza, então vamos deixar em radianos. Essa é uma informação em radianos, né? Podia estar 90 graus aqui ao invés de π sobre 2. Tá. Então, vamos lá. Vamos integrar agora esse negócio. Como que é a derivada... Então, ó, se a minha função de x, de θ, né? Pera lá. Por que você colocou ali em cima? De onde que surgiu? Tipo, tá, beleza, entendi. Ah, tá, que ele vai de 0 até... Isso, essa figura está sendo analisada em relação ao ângulo, e o ângulo está de 0 até π sobre 2 radianos. São os limites. A gente chama isso de limites de integração, que não, com certeza não é algo que vocês vão ver na próxima aula. Porque a primeira aula vocês vão ver integral indefinida, então não vai ter aqueles limites. Porque é um passo a passo, entende? Eu estou já lá na frente com vocês. Então, por isso que realmente deve ser bem, confuso aí no início. Então, vocês vão ver integrais sem esses limites. Mas no meu exemplo, eu preciso usar esses limites, porque ela está variando de uma certa quantidade até outra. E depois vocês vão ver, com certeza, esses limites de integração. Ok, então continuando. Minha função f de... Ó, eu tô falando aqui, ó, minha função f de x é Ai, caceta, fechou tudo aqui. Ô, sacanagem, mano. Achei que você ia rosnar agora. Sabotagem. Me sabotou aqui. Ó, vamos lá, voltando. Minha função é cosseno de θ. Beleza. Quando eu derivo essa função em relação a x, qual que é a derivada de cosseno de θ? Seno de θ. Seno de θ? Vocês têm certeza? Sim. Não, é uma regra cadeia. Não. Não é? Não. Ó, Ela fez lazareto, é só pra zoar. Ah, não, que só se for cosseno no caso, né? Ó, presta atenção. Presta atenção. Qual que é... Vamos mudar um pouquinho. Qual que é a derivada do seno? Cosseno. Perfeito. Ah, é menos seno, né? Aê, menos. Nossa senhora, eu aprendi. Então, se eu integrasse esse cara aqui, ó, quando eu integro esse cara aqui, ele tem que voltar em quê? Cosseno de θ, tá bom? Porque é uma antiderivada. Mas vamos aplicar para o nosso problema. Então, só para lembrar lá, ver se vocês sabiam qual que era a derivada de um cosseno de θ. Por quê? Porque a integral vai ser muito parecida. Deixa eu apagar aqui. Apaga, cara. Ai. Vou falar a verdade pra você, não tô gostando desse bagulho, não. Não tá gostando? Uau, por que você não tá apagando, mano? Sacanagem. Ai, caracas. Pera lá. Vamos ver se eu apago. Vixe, o negócio bugou aqui. Será que eu apertei algum botão? Botão anti-delete. Uma cara. de delete. Não, o nulo... Ih! Meu nunlook não tá apagando, cara. Pera lá. Vou fechar esse aplicativo. Vou abrir ele de novo. Se não, eu desligo e ligo o teclado de novo. Caraca, peraí.
Deixa eu desligar o teclado. Paciência, gente. Ai. Vamos ver se agora... Caraca, mano. Sacanagem. Tá, enfim, não importa. Vou deixar esse negócio escrito aqui mesmo. Vamos ver se a gente consegue continuar. Tá. Beleza. Então, agora o que a gente tem aqui nesse exemplo? Continuando aqui no exemplo, gente. A continuação aqui, ó. O x barra, ele é igual a r ao quadrado. Então, qual será a integral de cosseno de θ? É muito parecido. A derivada de cosseno é? Menos 100. A integral é só seno de θ. Sem o menos. Essa é a diferença. Pronto. É só isso, gente. Então, daí eu coloco essa barrinha aqui, ó, que eu tô falando que ele está sendo avaliado de 0 até π sobre 2. Por que eu não coloquei a integral? Porque eu acabei de resolver ela. A integral de cosseno é seno. É muito parecido com a derivada. A diferença é que não tem aquele sinal negativo, tá bom? Será que vai dar uma barra reta? Isso, a barra reta é para indicar o que é o centroide. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Caraca, eu não consigo nem pegar a borrachinha. Por que tá acontecendo isso comigo? Não pego a borracha mais, então esqueça. Vamos que vamos. Continuar aqui, ó, do jeito que tá, beleza? Então, ó, agora a gente tem que fazer a integral de dθ. A integral de dθ a gente vai utilizar aquela regra do polinômio. Então, ó, θ na i mais 1, que eu acabei de ensinar para vocês inicialmente ali no exemplo anterior. Divididos por integral de i mais 1. Beleza. Dθ. Tá? Não é θ, é dθ. Então, que númerozinho aparece aqui do lado do dθ que fica invisível ali? 1. 1. Então, ó, a parte de cima é a mesma coisa, a parte de baixo aqui eu só vou dar uma melhorada aqui, ó. 1 dθ. Beleza? Posso chamar de 1 dθ. Tá, mas ainda assim eu não estou conseguindo aplicar aquela regra ali em cima. O que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma andadinha aqui para a direita. Tá. Que número elevado a alguma coisa, que número não? Todo número elevado a alguma coisa dá 1, não dá? Elevado a 0. Isso, elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1, não dá? Dá. Então, se eu escrever que 1 é igual a θ elevado a 0, tá certo isso? Tá. Nossa, que gambiarra. Gambiarra para eu poder aplicar aquela regrinha ali. Mas, gente, depois, no final das contas, eu vou falar para vocês o macete. É que eu estou explicando nos mínimos detalhes. Mas daqui a pouco eu já falo para vocês o pá na veia, tá bom? Ó, então, todo número elevado a 0 dá 1. Por isso que eu disse aqui que 1 é igual a dθ. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. É que a parte de cima a gente já resolveu, tá? Por isso que eu estou colocando um monte de pontinho. R integral de π sobre 2. Então, no lugar de 1 aqui, eu vou colocar θ na 0. Dθ. Agora a gente aplica aquela regrinha. Então, qual que é o expoente aqui? Pera. Não é D. Por quê, pera? Porque o quê? Porque θ? Não era só D, ele é D vezes θ ao 0? Ó, o nosso problema é isso aqui, ó, que eu estou circulando. Integral de dθ. Mas o que eu fiz? Fiz uma manipulação para a gente aplicar aquela regrinha, tá? Eu estou fazendo uma explicação mais detalhada. Então, o que é o meu dθ? É a mesma coisa que 1 vezes dθ. Correto? Ah, tá. Uhum. É 1 vezes dθ, porque aquele 1, ele fica implícito ali, né? Beleza, legal. Só que 1 é a mesma coisa que qualquer número elevado a 0. E eu vou considerar θ porque é onde está sendo avaliada a minha integral. Então, quando eu aplicar essa regrinha aqui, ó, o meu expoente aqui é 0. Vai ficar como? Então, aqui é 0. 0 mais 1 vai ficar θ na 1.
Eu não vou colocar... Bom, posso colocar 1 aqui, é que é meio ridículo, né? Mas enfim, e embaixo vai ficar 0. 0 mais 1, 1. Fica meio esquisito escrever isso aqui. Vocês entenderam a linha integral, como é que foi feito? O expoente é 0. Então soma, igual a gente fez anteriormente. Aí vai cortar esses... Vamos só melhorar isso aqui, porque eu achei que ficou meio esquisito. É muito esquisito escrever um número elevado a 1. Tá acontecendo. Fica meio... Ah, não, vou fazer direito, cara. Ó. Teta elevado a 1 é teta. Todo número divididos por 1 é ele mesmo. Então, não vou deixar lá divididos por 1, que eu sei que todo número divididos por 1 é o próprio número. Em resumo, ficou ali. A gente já resolveu a integral. Tá? Então, vou recapitulando. No primeiro caso aqui, ó. Integral de cosseno de teta é seno de teta. Beleza, tá aqui resolvido. Integral de dθ, olha que fácil. Eu fiz todo esse passo a passo para, a partir de agora, quando você tiver uma integral de uma função que não tem nenhum valor, só tem o elemento diferencial, o θ, por exemplo, integral de dθ é θ. Simplesmente, eu subi 1 grau. Estava com o elemento diferencial, sobe 1 grau, a gente fica com θ. Se fosse integral de dx, aplicando essa ideia, qual que é a integral de x? De x não, de dx. É x. Beleza? É simples assim. Integral de dy. É y. Entendeu? Então, vai na veia, gente. É que vocês estão num processo de aprender desde lá do começo. Ainda mais eu explicando que eu não sou uma professora de cálculo. Então, em termos... Eu expliquei o passo a passo, eu fiz lá que o 1 é igual a θ elevado na 0, para vocês conseguirem aplicar a nossa formulinha de polinômio, tá? Porque a função de baixo é um polinômio, a função de cima é uma trigonométrica, era um cosseno. Mas agora, a partir de agora, gente, quando aparecer lá integral de d alguma coisa, já é a própria coisa. Integral de dθ, θ. Integral de dx, x. Integral de dy, y. Tá bom? Se a gente estiver avaliando nesses eixos. Ok, gente? Então, vocês estão assustados, né? Professora, fale agora que vai só cortar tudo ali e acabou. Quase isso. Praticamente, ó, a gente vai chegar no resultado pequeno, hein? Não vai ser 0. Vai ser um resultado pequenininho. Vamos lá. Continuando ali, o que a gente vai fazer agora? Existe algo chamado teorema fundamental do cálculo. Tá? Vocês vão ver isso, acho que mais para o meio desse bimestre. Então, o que a gente vai fazer? O r ao quadrado é uma constante, eu vou repetir. E aquele seno de θ, eu vou substituir agora por esses limites, o superior e o inferior. Tá? O π sobre 2 e o 0. Então, quando eu fizer lá seno, no lugar do π, eu vou colocar π sobre 2, que é o limite superior. π sobre 2. Entenderam o que eu fiz aqui? No lugar desse θ aqui, ó, eu substituí por π sobre 2. Esse é o tal do teorema fundamental do cálculo, que a gente aplica na solução de integrais. Ok ali, gente? Ok. Ficou claro da onde veio aquele π sobre 2? Mas e se não fosse 0 embaixo? Não tem problema, pode ser qualquer número, tá? Agora vamos substituir por 0, tá? O que a gente vai fazer? Agora vem um sinal de menos. Da onde vem esse menos? É o teorema fundamental do cálculo, isso tem a ver com com o cálculo da área, tá? Vocês vão aprender isso com bastante detalhes em cálculo. Agora a gente faz menos, vamos agora substituir pelo limite inferior. Qual que é o limite inferior? 0. 0. Ah, mas se não fosse 0, tudo bem. Se não fosse 0, seria outro número, né? Beleza. Pronto. Substituir pelo limite superior e pelo limite inferior. Sempre será assim quando a gente tiver uma integral definida. O que é integral definida? Que você tem esse intervalo de tal número até tal número, tá? Vamos fazer o mesmo processo para baixo agora. Só que agora eu não tenho seno de θ, tenho só θ. Então, no lugar do θ, eu vou substituir pelo limite superior. Então, a gente está trabalhando aqui embaixo agora, ó. No lugar desse θ, eu vou substituir por π sobre 2. E eu vou fazer menos,
teorema fundamental do cálculo, então vem esse sinal de menos. E substituo agora pelo limite inferior, 0. Tá ok? Pessoal, ficou claro? Ficou. Mas Ficou. eu acho que era melhor cortar o R com R ali, o Mas outro vamos com fazer outro. isso então. Você deu uma boa ideia. Vamos cortar o R com R. Então, Eu ó, gostaria com R ao quadrado, cortando com R, fica quanto? É. R. Perfeito. Vamos lá. Não sei se vocês sabem de cor, mas isso era uma coisa boa de saber. Qual que é o resultado de seno de π sobre 2? Ou melhor, né? Porque a gente está acostumado mais a falar em graus. Seno de 90 graus é? Olha, aí é uma questão Calculou, muito né? importante. Dá quanto? Seno de 90? 1. 1. Perfeito. Menos. Quanto que dá seno de 0? Aí deve dar 90. Dá quanto? 0, 0, 0. Zero. Eu falei Isso. com dúvida porque eu não fiquei com medo. Nossa, que música legal, que é verdade, né? Alguém tá Pô, com a parada aberta aí, por favor. Tá Não rolando uma abre. TV aí, bem autona. Isso aí. Seno de 90 é 1, seno de 0 é 0. Beleza. E aqui embaixo a gente já cortou os R's, ficou π sobre 2, né? Porque π sobre 2 menos 0 dá π sobre 2. Melhorando isso aqui, faço a distributiva, ou faço 1 menos 0 dá 1, fica R em cima, divididos por π sobre 2. Como que eu resolvo quando eu tenho Ela duas inverte, divisões? Repete a de cima Primeiro, e inverte inverte a de segundo. baixo. 2 sobre π. O resultado, olha que maravilha. 2 vezes R sobre π. Nossa, acabou. Ah, acabou com, mano. Meu, que pouca bosta. coisa, nossa senhora. Tem que tomar no cu, mano. Pô, mas- Ó, lembra que a gente falou que o R pode ser qualquer valor? Então, se o R valesse, sei lá, 10, o centroide, então, seria 2 vezes 10 divididos por π. Eu não sei quanto dá isso, mas pronto. Agora eu posso aplicar a qualquer problema que tenha aí 1/4 de circunferência. Então, a gente desenvolveu tudo para chegar numa fórmula pronta. Num resultado Não, que eu poderia olha. aplicar. Nossa, Gab- eu parei. Tá indignado, Gabriel? Claro, olha essa bosta. Faz uma conta desse tamanho para chegar nisso aí, 2R. É que você não sabe o próximo exemplo. Eu acho que talvez eu poupe vocês, porque ele é bem maior, tá? Ele tem a Meu Deus. resolução no livro. Eu acho que se eu fizer eles com vocês, a cabeça de vocês vai pá! Porque realmente é muita novidade para vocês nessa aula. Mas geralmente eu resolvo o segundo exemplo também, dá uma integral que dá uma folha gigantesca, eu uso o quadro inteiro. A Adriana sabe muito bem, o negócio fica bem doido. Pior. Então, gente, pronto, esse é o resultado. Valeu a pena aí para vocês saberem um pouquinho como que faz integral. Claro que vocês precisam praticar muito mais, e isso vocês verão na disciplina de cálculo. Eu vou deixar o resultado aqui por enquanto. Mas enfim, a gente descobriu o centroide em X. Fosse fazer em Y, é a mesma ideia, porém eu não quero aqui ficar dando essa volta, porque vai usar o mesmo conceito. A diferença só que montando a equação aí para quem tiver interesse, em Y, a fórmula está ali em cima, y barra é igual a integral de linha de y tio dl. O y tio, quando a gente olha aqui, ó, é esse cara aqui, r seno de θ, ok? Então, tá fácil. Fica a integral de r seno de θ, e o dl, como a gente já viu anteriormente, é r de θ. E a parte de baixo é exatamente a mesma coisa, integral de dl. Ó, a gente já fez isso no cálculo de x barra. Então, é o mesmo resultado.
E é π sobre 2. Tá bom. Isso. Não, Fica aqui, ó. R integral de dθ. Bom, eu vou escrever ela aqui de novo, mas você já sabe o resultado. A parte de baixo vai dar π sobre 2. Perfeito. Bom, temos mais 10 minutos antes de fechar esse vídeo. Então, gente, o procedimento é o mesmo. É a mesma ideia. A diferença, vamos lá. Derivada do seno. Derivada do seno é? cosseno. Cosseno. Qual que é a diferença para a integral? Conseguem? Vai ser Menos cosseno? menos cosseno. 10, menos cosseno, Nossa. tá? Então, só fazendo um rapidez aqui, ó. Esse r vezes r sai da integral, fica r ao quadrado. O resultado da integral é menos cosseno de θ. Avaliado também no intervalo de 0 a π sobre 2, tá? E embaixo, vocês já sabem, a integral... Quanto que é a integral de dθ? Teta. Oba! Θ. Tá louco, tá louco. Opa! Não, o pai é bom demais. Vamos fazer aqui, ó. A gente já tá no meio caminho andado. Corta o R de cima com o de baixo ali, fica R. Vamos substituir lá. Menos cosseno de π sobre 2, que é 90, né? Agora, teorema fundamental do cálculo tem um menos aqui. Mas a minha função é menos cosseno. Vou substituir agora pelo limite inferior, 0. Lembrando que esse menos cosseno é do resultado da integral. E esse menos do miolito aqui é o teorema fundamental do cálculo. Aí vai ficar 0 só, né? Vamos ver. É fácil, gente. E aqui embaixo vocês já sabem, dá π sobre 2, né? Não preciso ficar ali mexendo muito, a gente já tinha calculado isso aqui anteriormente. Caraca, espera aí. Não vem me atrapalhar. Tá, vamos lá. Faz lá na calculadora para mim. Quanto que é menos cosseno de 90? É 0. 0. Menos com menos ali dá mais, né, pessoal? Esse menos com menos dá mais, beleza? Quanto que é cosseno de 0? Mano, dá o inverso, não dá? Veja lá, coloca lá. Cosseno de 0. A1. 1. Exatamente, dá 1. No caso dá 90 graus. Tá? Lembra que eu falei que eu não queria deixar 90 graus? Senão aqui embaixo, gente, ia ficar 90 graus. Fica meio esquisito, entendeu? Ia ter lá, ó, o resultado final aqui ia ser lá. Aqui, ó, vamos olhar para esse resultado que eu estou marcando agora. R sobre 90 graus. Entendeu? Porque ia ficar esquisito. Por isso que a gente usou em radianos. E a parte de baixo, π sobre 2. Qual que é o resultado disso aqui? R sobre π sobre 2, né? Inverte a parte de baixo, né? Para fazer o produto, fica 2R sobre π. O mesmo resultado que o de cima. Certo? Viu? Vocês estão achando ainda muito difícil esse lance de integral? Não, essa parte com você fazendo assim tá lindo, maravilhoso. Mas o começo lá, professora, eu não sei nem o que você fez. Eu vou falar, gente, que difícil vai ser lá em cálculo. Aqui a gente só viu umas... Não, eu tô brincando. Tem uns exercícios, cara, que eu... Umas integrais tão do capiroto que eu joguei no software e até perguntei para os professores lá. Não, dá um negócio assim, ó, gigantesco. Por quê? Porque o cara pegou um exemplo muito filho da mãe. Eu peguei esse exemplo facinho para a gente entender o conceito. Então, a gente obteve o centroide em x e em y desse semicírculo. Olhando na figurinha aqui, ó, ele fica exatamente aqui, ó. Professora, a prova do segundo bimestre tem, tipo, 7 horas para resolver? Não tem integral, falou? Se isso... Nossa, se isso... Deus, por que o senhor é tão bondoso? Porra, Glória. Gente, eu tô explicando o conceito. Assim, pode cair na pol alguma coisa, daí qualquer dúvida vocês me perguntem. Mas na prova não cai e na atividade prática também não, tá bom? Meu Deus, obrigado. Sempre fui cristão. Ó, depois eu vou salvar esse arquivo lá, como sempre, tá? Vamos dar uma continuidade na aula. Teria esse exemplo dá uma coisa muito gigantesca.
Se você tem curiosidade de saber a resolução dele, você tem duas opções. Ou pergunta para mim lá na tutoria, que eu mando a resolução passo a passo, sem problema algum. Ou você olha no nosso livro, tá? Ele é o exemplo 9.3, logo ele está no capítulo 9 do nosso livro. Tem o exemplo também, tá? Mas, gente, quiser, só falar, tá? Eu só não vou resolver aqui com vocês porque não tem tempo. E eu acho que vai dar muito trabalho, não vai compensar, digamos, não vai ter um custo-benefício tão grande. Aqui, a gente vai chegar na conclusão do seguinte, que para um triângulo, o resultado é o seguinte, a gente ia fazer uma integral gigantesca, e aí a gente ia descobrir que o centroide de um triângulo é base sobre 3, centroide de área. E o centroide em relação ao eixo y, é h sobre 3. Onde esse B é a base do triângulo e o h é a altura do triângulo. Então, aqui foi genérico, B e H, mas na nossa prática, lá no próximo exercício, por exemplo, a gente vai ver que o B vai valer um certo resultado e o H vai valer um outro resultado. Ok? Tudo bem, gente? Tamo aí. Beleza? Vamos dar continuidade no próximo exemplo, que eu acho que ele vai ser um pouco mais prático. Antes, só quero falar um pouquinho ali nos slides, tem 2 ou 3 slides, para a gente conversar, que agora vai ser uma parte mais prática, digamos assim. A gente vai usar o que eu vou explicar agora de forma mais corriqueira, a gente vai aplicar mais vezes. E agora, aqui, ó, stop share, beleza. Vamos compartilhar os slides. Então, a gente fez esse exemplo, tinha outro exemplo. Vamos, cara. Tá. Aqui, ó, vamos lá. Eu já conversei isso com vocês sobre a questão da simetria. Então, se tiver alguma simetria, algum eixo de simetria na nossa peça, o centroide vai passar por aquele eixo. Então, vamos olhar a primeira figura ali, a figura 9.6. Ela é simétrica? É. Em um eixo ela é, né? Se eu ali o eixo Y que passa pelo meio da peça, se eu olho do lado esquerdo, é a mesma coisa do lado direito. Mas o centroide dela fica nesse ponto C aqui, ó. Então, se eu cortar ela aqui no eixo horizontal, o que eu olho em cima não é a mesma coisa com que eu olho do que eu olho embaixo. Então, ela não é simétrica em relação ao eixo X, só em relação ao eixo Y, o que eu olho do lado esquerdo é igual ao que eu olho do lado direito. E essa segunda peça, ela é simétrica? Sim. É. Sim. Ela é, Os dois, né? ela é simétrica em um eixo só ou nos dois? Os dois. Nos dois. Então, olha lá. Se eu cortar essa peça aqui na vertical, o que eu olho do lado esquerdo é igual ao que eu olho do lado direito. E se eu cortar ela aqui na horizontal, o que eu olho do lado de cima, que fica tipo um T, né? É a mesma coisa que eu olho do lado de baixo, só que espelhado. Então, ela é totalmente simétrica. E um círculo também, né? Aqui mostra um eixo, ele também é totalmente simétrico. O que eu olho do lado esquerdo igual ao que eu olho do lado direito, e o que eu olho do lado de cima igual ao que eu olho do lado de baixo. O que significa isso? Então, quando a gente tiver um problema com uma peça simétrica, gente, não precisa calcular o centroide. Ele fica no meio e pronto, tá bom? Então, nós seremos poupados desse cálculo, mas você tem que usar a inteligência, senão você pode até calcular. E você vai ver que o resultado é zero, porque passa pelo eixo de simetria, o eixo ali no caso que passa pela vertical ou pela horizontal, dependendo do caso. Beleza, agora a gente vai entrar na segunda parte dessa aula, que é a parte que eu acho mais fácil. Eu não acho, eu tenho certeza que é mais fácil. Onde a gente vai trabalhar com corpos compostos. O que é um corpo? Vai acabar a aula de novo. Ai, obrigada por avisar. Valeu. O Senhor prepara o meu coração, né? A gente teremos 20 minutos, dá tempo de sobra para fazer o exemplo, porque ele é um assunto tranquilo a partir de agora. Muito bem. Então, corpos compostos, pessoal, é quando a gente tem uma figura com vários segmentos de geometria conhecido, né? Então, deixa eu pegar o celular aqui, ó. Mas não é para mostrar minha telinha. Cadê aqui eu? Ó, o celular, puta, mas ficou cheio de reflexo.
Mas era bom o celular porque ele tem umas figurinhas. Ah, calculadora talvez. Vamos lá, calculadora. A calculadora ela tá cheio de pecinhas. Tem um retângulo aqui, um círculo aqui, enfim. São figuras geométricas que eu posso separar e aí